Olá, gente, beleza? Estou de volta com mais uma videoaula. E na nossa videoaula de hoje, iremos falar sobre as ligações químicas. Livro 3. Os conceitos que iremos abordar é regra do octeto, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, os tipos de ligação. Uma breve introdução. Existe uma grande quantidade de substâncias na natureza. Essa grande quantidade de substâncias só existem por causa da capacidade dos átomos se ligarem. Sendo iguais ou não, eles se ligam, se combinam, formando substâncias. Se dois átomos se combinarem entre si, dizemos que foi estabelecido entre eles uma ligação química. Isso envolve os elétrons da camada mais externa do átomo. As ligações químicas dependem das forças de atração eletrostáticas existentes entre as cargas de sinais opostos e a tendência que os elétrons apresentam de formar pares. De modo para ocorrer uma ligação química, é necessário que os átomos percam ou ganhem elétrons. A gente vai ver isso aqui, ó. Perde ou ganha elétrons. Ou então compartilhem seus elétrons da última camada. Um fator importante ou seja, na natureza, gente, as substâncias são formadas porque os átomos têm essa capacidade de se ligarem. Não existe na natureza um elemento na forma isolada. Temos, sim, uma exceção, que são os gases nobres. Ó, gases nobres. Esse grupo de gases nobres, eles são os únicos que existem na natureza na forma monoatômica. Ou seja, eles são independentes, eles não precisam se ligar a nenhum outro átomo para poderem existir. E o que esses gases nobres têm de importante? Se a gente analisar os gases nobres, a distribuição eletrônica que nós vimos, um S2, 2S2, eu tenho aqui os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Eu tenho esses gases nobres aqui, que são família 8A dos gases nobres. Se a gente fizer a distribuição em camadas, ó, aqui dá 2, que vai dar 2 e 8, 2, 8 e 8, a gente vai ver que todos terminam em 8 elétrons na última camada, 8, ó, exceto o hélio, que só tem 2, não pode chegar em 8. Então, todos terminam em 8, ó. Então, criou-se a chamada teoria do octeto. Ou seja, gente, resumindo, todos os elementos têm inveja dos gases nobres. Os gases nobres, como diz, nobreza, eles são os top, né? Todos querem ser iguais a ele, todos. Ou seja, o que é que eles têm de especial? 8 elétrons na última camada, exceto o hélio. Beleza? Aqui, ó, 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Então, criou-se a regra do octeto. O que é que diz a regra do octeto? Um grande número de elementos adquire estabilidade eletrônica de gás nobre. Então, os elementos ligam-se para adquirir estabilidade de gás nobre. Quando seus átomos apresentam o quê? 8 elétrons na sua camada de valência. Existe a exceção, que é o caso do hidrogênio e o hélio, que o hidrogênio vai querer ser igual ao hélio, ou seja, ter 2 elétrons na última camada. Isso é exceção. Lembrando, gente, que aqui diz assim, ó, um grande número de elementos. Não são todos os elementos que chegam a 8, não. Existem exceções, existem várias exceções à regra do octeto. Mas, em geral, a gente vai imaginar assim, que todos os átomos, eles precisam, para existir, eles precisam chegar a 8 elétrons na última camada. Eles precisam ter a camada de valência com 8. A teoria do octeto, na realidade, ela forma íons.
Olha só, eu tenho uma tabela periódica aqui, ó, que nós estudamos, ó. Tudo de rosa aqui são os metais. Os metais são positivos, ó, positivos. À direita, no verde, eu tenho os ametais, que são negativos. Todos eles querem chegar a igual aos gases nobres. Aí eu tenho aqui, olha só, metais, alta eletropositividade, ó, positivo. Adquire o octeto perdendo elétrons. Olha, perdendo elétrons. Eles perdem para chegar a 8. Já os ametais, que é o de verde, eles têm alta eletronegatividade, ó, negativo, menos. Adquire o octeto ganhando elétrons, só ganhando elétrons. Estabilizam-se formando ânions, ó, cátions e ânions. Em resumo, gente, ó, um detalhe fundamental é esse bem daqui, ó, que é fundamental. Olha, detalhe. Quem perde elétrons fica com carga positiva, ó. Quem tem mais perde elétrons, ó. Quem tem mais perde elétrons. Quem tem menos, ó, ganha elétron, menos ganha elétron. Isso daqui vai ser de fundamental importância para a gente prosseguir no estudo das ligações. Vamos lá, vamos analisar da seguinte forma, olha só. Eu tenho sódio, Na é sódio, número atômico 11. Lembre-se da distribuição eletrônica, ó, 11, fiz a distribuição eletrônica, ó, 11. Camada K com 2, L com 8 elétrons, 8. E a última camada tem 1 elétron, olha só, 1. O objetivo do sódio, que tem 11, é ter 8 elétrons na última camada, é ter 8. Olha, como ele tem 1 na última camada, ele tem 1. Então, ele vai perder esse 1. Ele vai dar esse 1. Ó, um único elétron na camada de valência. Ele vai dar esse elétron aqui, ele vai dar. Ó, esse 1 ele vai dar. Se ele der esse 1 elétron, a última camada vai ficar com quanto? Perdeu essa, a última, ou seja, a penúltima vai passar a ser a última. Então, ele vai ficar com quanto? 8 elétrons na última camada. Ou seja, para o sódio existir, ele na natureza, né, ele precisa o quê? Ele precisa dar um elétron, ou seja, perder um elétron. Quem perde fica com o quê? Com mais, aí, ó, ele vai ficar com mais. Ou seja, todos aqueles da tabela periódica, para eles ficarem estáveis, ele vai perder um elétron. Olha o caso do cloro, gente. Olha só o caso do cloro. Ele tem 2, ele tem 8, ele tem 7. A última camada é quanto? 7. Mas ele quer chegar a quanto? A 8 elétrons. Nesse caso aqui, ele perdeu. Mas aqui, como ele está com 7, para ele chegar em 8, ele precisa ganhar um elétron. Ganhar para chegar em 8. Então, ele ganha. Quem ganha fica com menos, olha só, fica com menos, olha, viu aí? Então, sempre vocês têm que acompanhar essa tabela aqui. Essa tabela é de fundamental importância. Quem perde elétron fica com carga positiva. Quem ganha elétron fica com carga negativa. Então, positivo e negativo. Olha, ó, ele usou como exemplo o Na, que é positivo, e usou o cloro, que é negativo. Então, ele usou isso, o Na e o cloro, beleza? Então, nós teremos assim, os metais são positivos, os ametais são negativos, aqui é metais, ó. Os metais geralmente é família 1A, 2A e 3A. Os ametais é família 5A, 6A e 7A. Olha só, quem é a família 1A é mais, perde elétrons, ó. Perde 1, perde 2, perde 3. Se tem 1, perde 1. Se tem 2, perde 2. Se tem 3, perde 3. No caso do quem está na família 7, para chegar a 8,
ele vai ganhar um elétron. Então, quem ganha fica com menos. 6 para 8, ganha 2. 5 para 8, ganha 3. Então, é dessa forma que funciona a ligação iônica. A ligação, um exemplo muito importante que nós acabamos de ver é o cloreto de sódio, ó, o sal de cozinha. Ó, são compostos iônicos, o sal de cozinha. Olha, ó, churrasco. Ou seja, gente, as ligações iônicas envolvem a transferência de elétrons. Envolve a transferência de elétrons. Então, na hora que eu falar ligação iônica, envolve o quê? A transferência de elétrons. Ou seja, a ligação iônica ocorre por causa da atração eletrostática entre os íons. Atração, ou seja, um positivo e um negativo. Então, uma coisa importante vocês saberem é isso. Ligação iônica envolve a transferência de elétrons. O mais perde, o menos ganha. Ó. Esse Na ele vai transferir, o elétron dele para B. Ele vai transferir. Ou seja, o A, que é um metal, perde elétrons, perde. O B, que é um ametal ou não metal, ganha elétrons. Então, ligação iônica ocorre quem é positivo com negativo. Há uma atração entre eles. Perde elétrons e ganha elétrons. Está aqui novamente, positivo e negativo. Elementos que são positivos e elementos que são negativos. Existe uma regra para a gente formar uma ligação iônica. Existe uma regra. Olha a regra como é que vai ser. Eu não vou ter o positivo e não vou ter o negativo. Quando eu tiver o positivo e o negativo, eu vou fazer a transferência de elétrons. Eu vou transferir. Esse X vai para o M, ó, e esse Y vai para o C. O Y vai para o C. Olha aí como é que vai ser. Olha aí, ó, o X vai vir para cá, o X, ó. Eu fiz a transferência. Aqui diz assim, a valência do cátion, que é o mais, será a atomicidade do ânion. Ele está dizendo que a atomicidade é um número. Vai ficar aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Vou já dar um exemplo para vocês. Então, lembrando que não tem sinal, gente. Não tem sinal. O sinal só é para dizer que perde e o outro ganha. Só isso, gente. Vamos trabalhar? Vamos? Olha aí como é que vai ser. Ó. Fórmulas compostos. É que vai ter na prova. Óxido de sódio é o nome desse óxido. Eu vou dar a carga para vocês. Vocês simplesmente, gente, só vão fazer assim. Olha só, olha. O 1 vai para lá e o 2 vai vir para cá. Só isso, gente. Você vai fazer Na, ó. O A é minúsculo, viu, gente? Ó, Na, 1. Ó, o 2 aqui, ó. O 2. O1. Ó, o 1, gente, não precisa colocar. Coloca se quiser. Por quê? Se eu tirar o 1 aqui, ó, eu vou tirar o 1. Aí eu vou perguntar a vocês, ó. Gente, eu tenho quantos Na aqui? Quantos? 2. E, ó, não é 0, não. Eu tenho um O. Ó, não precisa colocar o 1. Pronto, gente. Você só vai fazer a transferência. Olha, tá vendo aqui, ó? Tá vendo esse 3? Eu vou transferir para o O. Tá vendo esse 2? Eu vou transferir para o AL. Então vai ficar assim, ó. AL2O3, ó. É o óxido de alumínio, ó. Óxido de alumínio. Não vai ser preciso vocês decorarem fórmula, não vai ser preciso vocês decorarem nome. Você simplesmente só vai pegar o número de cima e vai transferir lá para baixo do outro. Só isso aí, ó. Tá bem aqui. Esse daqui, ó, 1. Quando não tem, gente, eu botei de propósito que o não tem é 1. Ó, 1 e 1. Olha, ó, como 1 não precisa, então eu vou botar NaCl, cloreto de sódio. Pronto. Só isso. Quando tem iguais, gente, olha aqui, ó. Olha só. Se os valores forem múltiplos de um mesmo número,
deveremos fazer a simplificação. Olha só, aqui ó, não é 2? Se eu simplificar por 2, simplificar é dividir, gente. Se eu dividir isso aqui por 2 e dividir por 2, não vai dar 1. Então vai ser assim, ó, CA1 não precisa. E ó, pronto, aí, ó, viu? Se são iguais, gente, você pode cortar. Ó, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, x4 mais, x4 mais, y4 menos, ó, não são iguais, não são? Eu corto e vai dar o quê? xy. Funciona desse jeito. Eu posso simplificar. Professor, como você não simplificou aqui? Porque eles não são divisíveis pelo mesmo número. Só se for divisíveis. 2 e 4, 2 e 8, 4 e 8, 3 e 9. Se eles forem divisíveis pelo mesmo número, o mesmo. Beleza? Então, simples, né? Você forma o composto dessa forma. Iônico com positivo, positivo e negativo. Aí você faz a transferência. Olha aqui, novamente o sal de cozinha. O átomo de cloro, o que é que ele vai acontecer? Ele vai ter estabilidade quando ele ganha um elétron. Já o de sódio vai ter estabilidade quando ele perde um elétron, quando ele perde. Ou seja, se o sódio, bem que o sódio tem 1, ele vai perder 1, e o cloro vai ganhar 1. Então eu vou fazer a transferência do elétron, ele vai pegar e vai transferir para o outro, ó. Então esse perdeu e esse ganhou, ele transferiu para o outro. Então formou o cloreto de sódio. Lembre lá que é o que eu disse, quem tem 1, quem tem 2, quem tem 3, vai transferir para quem? Para o outro que quer ganhar. Ganhar 3, ganhar 2 ou ganhar 1. Simples. Ele só vai transferir. Aí, ó. Beleza? Isso daqui foi o que nós fizemos. Ó. Eu vou dar um exemplo aqui só para você ter noção. Só um vou fazer para você ver a outra maneira que a gente pode fazer. Isso aqui nós acabamos de fazer. A outra maneira é assim, ó, gente. Ó. Eu tenho Na, tem gente que gosta disso daqui, ó. Tem gente que gosta de fazer essa outra maneira. Tem gente que gosta de fazer essa outra maneira. Olha aí como é fácil, ó. Eu tenho o Na, olha o Na. Olha, ó, Na. Ele tem 1, ó, tem 1 elétron, tá aqui, ó, 1A. O O, ele tem 6 elétrons. Para isso eu vou te dar a família. 6, o O tem 6. Se o O tem 6, aí eu vou botar maior. O O tem 6. O tem 2, 4, 6. O O quer ganhar 2, que ele tem 6. Para chegar em 8, ele tem que ganhar 2, o O. Ele precisa ganhar 2. Então o Na vai dar para o O. O Na, ó, ele vai perder esse e vai transferir para o O. O O tem 7 elétrons agora. Tem 6, ganhou 1, 7. Mas precisa mais de 1. Então o O vai pegar de quem? Aí o O vem, chama outro Na, ele chama outro Na, ele chama. E o Na, o outro, vai dar para o O. Ah, agora o O está com 8. O. Oh, que coisa boa. Para isso, formou o quê? Formou 2 Na, eu usei 2 Na e um O. Olha. Então, eu fiz a fórmula desse chamado diagrama de Lewis. Mostrando o átomo perdendo os elétrons. A outra maneira foi a mesma, ó. A outra maneira foi essa daqui, ó. Só transferindo os elétrons. Transfere, ó. Que é o mais fácil. Você pega a carga e transfere. A outra não. Eu fui mostrando como fazer isso. Ou seja, os metais, eles perdem, ó. Se ele tem 1, ele vai perder 1. Se ele tem 2, ele perde 2. Se ele tem 3, ele perde 3. Por exemplo, o sódio tem 1, ele perdeu 1. Se ele tivesse 2, ele dava os 2.
Se tivesse 3, eles davam 3. Agora, se quem tem 6, que nesse caso aqui, 6, para 8, ele vai ganhar 2. Ele precisa ganhar 2 para chegar em 8. Ele precisa ganhar 2. Então, é dessa forma que funciona. É um dando e o outro recebendo. Então, a ligação iônica é isso aí. Na ligação iônica, gente, eu tenho os cristais os cristais aqui, olha, ó. Cada cristal de sal, cloreto de sódio, consiste em um grupo ordenado de inúmeros íons. Então, eu tenho, no caso do sal, eu tenho vários sódios e vários cloros aglomerados, ó, formando praticamente um cubo, né? Não está bem aqui, mas aqui é formando um cubo. Se você tiver um desenho dessa forma aqui de um cubo, é porque é uma ligação iônica. Eles estão várias moléculas unidas, várias. Então, eu vou ter dessa forma. Então, essa é a ligação iônica. Outra maneira, gente, que vai ter na prova é assim. Nós sabemos que a gente pode formar os íons. Quando a gente tem os íons, a gente transfere. Mas como é que a gente forma os íons? Como formar os íons? Vai ser assim, gente. Toda vez eu vou dar para vocês os gases nobres. Os gases nobres eu vou dar. O livro de vocês não traz, mas você pode até copiar esses números dos gases nobres. Olha como é que funciona para gente fazer isso. Mas com isso, ó, o detalhe, quem perde elétron fica com carga positiva. Quem ganha fica com carga negativa. É o contrário. Vamos lá. O Li é o lítio, tem número 3. Aí ele vai dizer assim, rapaz, como eu tenho inveja daquele gás nobre, ou eu queria ser tanto ele. Então, ele queria ser quem? Quem é o mais próximo de 3? É o hélio, que tem 2. Então, para esse 3 se tornar o 2, o que é que o lítio vai fazer? Ele vai dar um elétron para o outro. Ele vai perder. Então, o 3 para chegar no 2, perde. Quem perde fica com mais. Ele vai perder 1. Perde 1, olha. Pronto, aí ó, apareceu a carga, tá vendo? O oxigênio tem 8. Diz assim, eu tenho tanta inveja do neônio, que tem 10, ou queria tanto ter 10. Para ele ter 10, precisa o quê? Ele ganhar 2. Se ele ganhar 2 elétrons, ele fica com 10, que é o neônio. Tem que ser o mais próximo, ó. Mais próximo. Então, 8 ganha 2. Quem ganha fica com menos. É o contrário, ó. Quem ganha fica com menos. Olha aí. Viu como é simples? Eu vou te dar os números, novamente. Esses números eu vou te dar. 20. Quem é o mais próximo de 20? 18, ó. Então, 20 para 18, cara, ele tem que perder 2. O 20 perde 2. Quem perde fica com mais. Olha aí, quem perde fica com mais. 16 para 18, ganha 2. Ah, ele ganha. Quem ganha fica com menos. 12 para 10, ó. 12 para chegar em 10. Professor, só vale esses? Só os gases nobres. Eles são nobreza. Por quê, professor? Porque eles vivem, eles não dependem de ninguém para viver. Eles são independentes. Eles têm o dinheiro deles, vamos dizer assim. Eles têm a riqueza deles. E por que, professor, que eles têm a riqueza deles? Rapaz, porque eles têm 8 elétrons na última camada. Aqui tem 12. Cuidado, não é para chegar em 8. 12 para chegar em 10. 12 para chegar em 10. Perde 2. 35 para chegar em 36. Ganha 1. 56 para 54. Perde 2. Perde, ó. É o contrário. 1 para chegar em 2. Ó, eu queria chegar em 2, ó. Queria chegar em 2. Então, ganha 1. Quem ganha fica com menos. Então, eu criei os íons. Íons é positivo e negativo. Eu criei a partir dos gases nobres. É a primeira questão do livro de vocês tem. A primeira questão. Beleza? As características das ligações iônicas, as principais características, são sólidos. Se for sólido, gente, é ligação iônica. Né? Geralmente, né? O sal de cozinha,
o bicarbonato de sódio, o gesso, né? São substâncias sólidas. Tem ponto de fusão e ebulição alto ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água é 100. A água não é iônica, né? A água é líquida, né? Na temperatura ambiente, ela não é iônica, né? Ah, professor, mas eu boto no congelador, temperatura ambiente. Ó, a água, ela ferve a 100 graus Celsius. Esses dois sais fervem a quanto? 1413, olha aí, temperatura alta, né? Beleza, gente? Outra importante, as substâncias iônicas conduzem corrente elétrica quando fundidos ou dissolvidos em água. Por exemplo, a água pura, gente, ela não conduz corrente elétrica. Professor, e por que quando eu tomo um banho, se eu pegar na geladeira, eu levo um choque? Ali não é por causa da água, ali é por causa dos sais. Os sais que tem no corpo de vocês, por exemplo, CaCl, os sais, a água vem e faz eles se transformarem em íons. Ela separa esses íons, ela separa. Aí é por isso que ela conduz corrente elétrica. Beleza? Outro tipo de ligação, gente, é a ligação covalente. A ligação covalente, a ligação iônica, ela é caracterizada pela transferência de elétrons. Transferência. A covalente, ela compartilha os elétrons. Ela vai compartilhar a ligação covalente, ó. Ocorre sempre em quem? Há metais com hidrogênio. Tendência a receber elétrons para adquirirem configuração de gás nobre. Por exemplo, lá na tabela periódica, eu tenho quem? Ó, positivo e negativo. A ligação iônica envolve positivo com negativo. A covalente é negativo com negativo. É só elementos negativos com negativo que perdem, no caso ganham, né? Desculpa, eles ganham elétrons, ganham. Por exemplo, aqui o cloro tem 7 elétrons, ó, 2, 4, 6, 7. Imagine aqui, ó, o cloro tem 7 elétrons, 7, ele quer 1. O outro cloro também tem 7, ele quer 1. Esse cloro vai dar para o outro? Não, ele não vai dar para o outro, ele não vai, porque ele já quer ganhar. Então eles vão o quê? Compartilhar elétrons, beleza? A ligação covalente nós vamos ficar por aqui. Só mesmo o conceito de ligação covalente. Porque na nossa próximo assunto a gente vai estudar detalhadamente a ligação covalente. A gente vai fazer as estruturas dos compostos. Não é nessa aula, tá bom, gente? Beleza? As principais características das ligações covalentes, elas são o contrário da ligação iônica. Tem baixo ponto de fusão e ebulição. Elas não conduzem corrente elétrica, Elas podem estar no estado sólido, líquido e gasoso. Elas podem estar. Viu? Não é toda substância sólida é iônica, não. Por isso que eu disse, geralmente, não é toda. Por exemplo, o açúcar, ele é um composto covalente. E ele é sólido. Não é todos, beleza? Mas o açúcar, ele não conduz corrente elétrica, o açúcar. Então, isso é ligação covalente. A última ligação é a ligação metálica, ó. É entre os metais, ó, metais. Lembre-se, a iônica, ó. A iônica ocorre quem é positivo com negativo. A covalente ocorre elementos que é negativo com negativo. E a metálica é metais, é positivo com positivo. Olha só, a ligação metálica ocorre entre metais, isto é, átomos de alta eletropositividade. Ó. Os elétrons de valência são livres para se moverem livremente através de todo o cristal. Ele é chamado mar de elétrons aqui, é chamado mar de elétrons. Se for mar de elétrons, é isso. Os metais que são positivos, eles ficam parados, ó. E os elétrons ficam se movimentando entre eles, ó. Viu?
No ferro e na maioria dos metais, os átomos se ligam da mesma forma que os átomos de uma molécula ou dos compostos iônicos. Os elétrons da última camada dos átomos podem mover-se livremente entre diversos átomos. Eles se movem como um mar de elétrons, é chamado mar de elétrons. Isso é a ligação metálica, viu, gente? Ó, um mar de elétrons, substância metálica. Vou ter um movimento entre eles. Tá bom, gente? Então, iremos terminar por aqui e na próxima aula iremos fazer atividade sobre esse conteúdo. Tá bom, gente? Beleza. Até mais, gente. Fique com Deus.